Oi, Rafa. Tudo Oi, bem? tudo Tudo bem? bem? Como é que passou o domingo? Bem, descansando, aproveitando, né? Estudando também. Sim, o dia foi legal, né? Pra gente se respirar um pouco, né? Se acalmar, sair da agitação da semana, né? Hoje sim, hoje Hum, estava ótimo. bem. Eu não estou vendo a tua imagem. Não tá vendo a minha imagem? Não. Eu tô vendo você. Sabe que antes também eu fiz uma live com a Helena, ela também disse que não via a minha imagem. Será que é alguma configuração? Pois é, foi ela que te convidou ou tu que convidou ela? Porque também pode dar um... Foi ela que me convidou, só que eu não aparecia para ela. E daí agora eu convidei você e eu apareço para você. Alguma coisa tá, tá no campo aí, né? É, O que eu tô querendo me tornar invisível para você? apareça. Né? O que, que será que é isso, né? Ou eu tô me tornando. O que, que você, né? O inverso, né? O que, que você não tá querendo me ver? Né? Vamos levar na Pode ser. brincadeira, né? Pode ser? É, muito bem, porque quando a gente mexe na zona do conforto uma da outra, a gente não quer se ver. Não é o nosso caso, né? Não é o nosso caso. Muito bem. Então a gente vai falar sobre alquimia do sentir, né? A gente vai falar sobre alguns movimentos hoje, né? Qual a importância da estar consciente da alimentação, que é o projeto meu e da Rafa, né? Que a gente está fazendo, um projeto bem lindo, com muita tomada de consciência para usar no dia a dia, né? Então, quando que é leve para a gente falar, tipo, até esse dia a Rafa disse assim, Mônica, é tão leve para você falar sobre isso, né? Porque você vivencia isso. Então, como seria vivenciar tudo isso, né, com amor, com alegria, né, fazer movimentos conscientes para que a vida seja leve e saudável. Então, hoje a gente vai falar sobre isso também, né, o que, que tem a ver a relação do corpo com os pensamentos, como que eu posso ter o corpo ideal mudando a maneira de pensar, como eu posso combinar, né, alimentos com a linha de terapias, né, porque no fundo a gente é um todo, a gente não é uma coisa só. Também eu vou falar um pouquinho como desprogramar, como funciona essa desprogramação de células de gordura do corpo, né? Então também vou fazer um movimento aqui. Quem ficar até o final também a gente vai dar um presente para todas as pessoas que tiverem aqui. Depois é só mandar uma mensagem lá no direct que vai receber no automático. Então, como Isso seria, né? mesmo. Como, Rafa? Isso mesmo, vai ter brinde, vai ter bônus. E o assunto de hoje é muito interessante. A gente inicia, então, amanhã um projeto lindo, maravilhoso, de muitas curas. E essa live é um preparatório, né, para o pessoal entender como funciona, tomar consciência também da importância desse projeto nas nossas vidas, que ele é de muitas curas, né? A gente consegue associar muitas coisas, associar as cores nos alimentos, interagir, incluir as terapias e associar com a nossa alimentação. Então, é muita cura, é um projeto muito lindo que vale a pena o pessoal que está nos assistindo. E a gente tem o prazer de estar compartilhando esse nosso conhecimento de aprendizado e de vivências com cada um de vocês que está nos assistindo. Então, sempre lembrando, né, que a ocasião é uma escolha, né, então uma escolha de cada um em saber, em olhar para isso, né, querer entender as suas próprias questões para mudar a sua realidade referente ao corpo e à sua saúde, e essa escolha começa com um grande passo, né, que é de autoimagem, atitudes e metas referente a isso, né, que isso faz com que a gente se espante com o que vai acontecer na verdade. Então, o convite é para isso, que você se espante com o que vai acontecer depois dos movimentos. Então, eu vou pedir para a Rafa falar um pouquinho da importância de estar consciente na alimentação, Isso como aí. fazer essa escolha. Isso. Então, a prática, né, de comer consciente, ela faz com que as pessoas consigam ter uma visão plena da comida e de todas as refeições, de uma maneira que o alimento ele aguce os nossos sentidos, envolva o nosso corpo e a nossa mente. Então, o que significa, né, ter uma alimentação consciente? A alimentação consciente é uma abordagem que orienta a comer com atenção plena, estar focado no presente,
focado na alimentação que estamos ingerindo naquele momento, percebendo, então, os sinais de fome e de saciedade do nosso corpo. Então, prestar atenção no alimento. Estar em um ambiente tranquilo, longe da TV, do celular, dos tablets, é uma forma de estar consciente também, estar concentrado no alimento que está ali na nossa frente. Hoje a gente tem o costume, né, de comer, vai comendo e vai mexendo aqui no celular, vai digitando, vai conversando com um amigo, com um colega, vai trabalhando durante a nossa alimentação. Isso é totalmente errado, descontrola todo o nosso sistema. A gente não mastiga direito, está com a cabeça em outro lugar e não focado no alimento, no presente, que é o mais importante. Como praticar, então, uma alimentação consciente? Apreciar, então, a comida que está na nossa frente, olhar, prestar atenção no alimento, ver que cores eu estou colocando no prato, o que eu estou ingerindo. A gente pode também fazer uma pausa. Algumas pessoas têm o costume de agradecer antes de iniciar a comida. É uma prática maravilhosa, de muitas curas. Não deixa de ser uma terapia, né? É um momento de gratidão na hora da comida. Abençoar, principalmente abençoar a nossa comida. Pedir no nosso consciente que essa comida nutra o nosso corpo, que nos cure, elimine as toxinas. Então, é um exercício importante a gente estar fazendo antes de nos alimentar, porque tudo é energia, né? E se tudo é energia, qual energia eu estou passando para esse alimento? Que eu estou produzindo, o que eu estou comendo? Que emoções eu estou produzindo? Que sensações isso me traz? Eu estou ansiosa na hora de comer? Eu estou brava quando estou cozinhando? Estou magoada, triste? A emoção que eu estou sentindo na hora que eu estou produzindo o alimento, na hora que eu estou comendo, tem um impacto significativo na nossa saúde física. Porque, como tudo é energia, eu vou estar passando essa energia para o alimento. Então, às vezes, vocês já notaram que às vezes a gente come, fica estufada, tem excesso de gases, dói a cabeça. É porque esse alimento entrou para o nosso organismo com uma energia densa. Nós não estávamos bem, estávamos preocupados, estávamos ansiosos, com medo, tristes, magoados. Com essa energia densa que passou para o alimento, o nosso corpo físico sentiu isso, de alguma forma. Então, é muito importante fazer a parte do agradecimento antes da comida e também estar com pensamentos bons, né? Abençoando aquela comida, sentindo ela. Descansa, então, o prato no garfo, né? Descansa o garfo no prato, para um pouquinho, mastigar o alimento. A gente tem bastante... alguns casos de obesidade se faz porque a gente não mastiga bem os alimentos, a gente engole, é diferente. Então, a gente simplesmente está comendo, está mexendo no celular, enfia a comida na boca, dá 2 vezes mastigada, bota para dentro. Aquilo, o nosso organismo não consegue entender o que a gente está fazendo e não consegue separar o que é nutriente, o que é vitamina, o que é proteína, vira um bolo só e vai dar pane lá no final. Então, descansa o garfo, respira, sente a comida, que gosto tem, que sensação isso me traz. Mastigar bem os alimentos é um exercício importante para mandar uma mensagem para o cérebro de que a gente já comeu ou não o suficiente. Porque se eu mastigo bem, que fique aquela papinha na boca e depois eu vou engolir, a gente dá um tempo para o cérebro. E essa mensagem que vem para o nosso corpo, para o nosso intestino, é de saciedade. Deu, já pode parar de comer. Então, automaticamente a gente come menos e come bem. Porque estamos ali mastigando e sentindo aquela comida. Estamos pensando coisas boas, então tudo flui. Porque tudo é energia. E também escutar o nosso corpo. Porque o nosso corpo, ele dá sinais
de qual alimento é bom para nós e qual alimento não faz bem. A gente sabe, né? Ah, não vou comer muito feijão porque depois vai dar problema. Ou então, se tomar água junto com a comida, eu sei que também dá problema. Não é só para mim, é meio que geral, né? A recomendação é que a gente tome líquidos 45 minutos antes das refeições ou 45 minutos depois. Por quê? Porque quando a gente ingere líquido junto com a comida, aquilo ali vira uma lavagem e o nosso corpo não sabe o que é o que ali. Então, são dicas práticas e óbvias que a gente não faz no nosso dia a dia. E se a gente começar a prestar atenção nesses detalhezinhos, é onde vai fazer a diferença lá no final. O nosso corpo e a nossa mente vão se alinhar com alguns hábitos saudáveis e práticas simples de que a gente pode estar fazendo no nosso dia a dia. Então, escutar o nosso corpo, emitir, né, emoções positivas, escolher bem os nossos alimentos, optar por bastante salada, bastante colorida, né? Então, a gente consegue montar cardápios assim maravilhosos, gostosos, nutritivos, mas a gente tem que estar consciente de que tudo é energia e que tudo passa por nós, né? Tudo reflete na nossa saúde física e na nossa saúde mental também. Quer complementar alguma coisa, Mônica? Não. Quero agradecer a todos que estão aqui, né? Entrou bastante pessoas, né? Tem o Carlos, a Valéria, tem o Cardoso, a Rose, o Mundo Tupperware, tem a Tânia, o Capelim, tem o Flávio que assinou para nós, batendo palminhas aqui, né? Dizendo que tá top você falando, tá te parabenizando pela fala. Tem a Isabel, então sejam todos bem-vindos, né? E como seria, né, todo esse movimento de olhar da cura na intência, né, combinando os alimentos para cada órgão do corpo, para usar o alimento como um remédio para si, a cura das próprias doenças. Então, o nosso movimento é referente disso, estar consciente, escolher os alimentos certos. E também a gente também ensina para a pessoa criar o seu próprio prato, né, alimentações saudáveis, e aprender a criar, como é criar essa alimentação saudável com temperos, com frutas, com legumes, né, enfim, colocando isso no dia a dia para a sua própria cura. Então, como a Rafa falou aí. Então, olha só que legal, né? Então, qual é a relação que tem com o corpo? Qual é a relação esses pensamentos com o corpo? O que tem a ver a alimentação, né? Então, se a gente parar para pensar, quando os nossos sentimentos diários estão ligados com a saúde, ele afeta diretamente no nosso estado emocional. E essa consequência tem um bom funcionamento no corpo. Então, a gente precisa estar consciente do que está fazendo ou que está escolhendo. Então, somos o reflexo daquilo que pensamos e sentimos. O nosso corpo é reflexo daquilo que a gente coloca para dentro. O nosso pensamento é reflexo também daquilo que a gente coloca de conhecimento, de entendimento, para onde a gente está olhando para dentro de si. Então, como seria, né, estar consciente de tudo isso? Quando a gente coloca essa causa natural, né, de que a gente vive de diversas curas, se curando a si mesmo. Quando o nosso pensamento está abalado, temos que enfrentar algo diretamente e consumimos em excesso, que nem a Rafa falou. Então, olha, né, parece uma coisa óbvia que todo mundo sabe, mas no dia a dia a gente acaba o quê? Fazendo no automático e não olhando para isso. Então, é muito perigoso a gente não estar direcionando o nosso consumismo, né, diretamente naquilo que a gente quer se alimentar. Então, a gente usa isso de forma que a gente prejudica o nosso futuro, que amanhã, porque o que eu como, o que eu penso hoje, amanhã está refletindo no meu corpo. Então, quanto eu quero ser saudável por mais tempo, né? Quando eu era nova, eu sempre dizia que eu queria ser, às vezes eu comento aqui nas lives que eu sempre queria ser jovem, né? Hoje eu entendo o que eu queria dizer, que às vezes eu dizia, imagina, tu nunca vai ser jovem, né? Hoje eu entendo porque você, mesmo tendo uma certa idade, né? Tenho bastante idade, né? Tipo no meu caso, mas ainda saudável, com corpo saudável, mente saudável, porque eu fui colocando para dentro do meu corpo essa comida, essa alimentação, tanto no que eu ingiro e também no que eu penso, que é a busca pelo autoconhecimento constante. Então, junto com a Rafa, a gente está fazendo esse movimento para que todo mundo também tenha essa consciência junto com a gente. Então, quando decidimos no meio do caminho abrir exceções de comidas e excessos, a gente acaba nos prejudicando, a gente sai
do cuidado com a alimentação e a gente acaba criando muita confusão ali. Então, como seria abrir, né, seguir na vida com muitas coisas, né? Aqui o Flávio colocou que cozinhar de mau humor pode causar indigestão energética, verdade, tem que correr para o banheiro logo na sequência, né? Eu já passei muito por isso e é pura verdade. Então, vamos lá. Como é a sua relação com o corpo? Então, vou fazer algumas perguntinhas para vocês já tomarem uma consciência no dia a dia. Podem anotar, lembra sempre que eu mando pegar um lapisinho, uma caneta ali e anotar algumas coisas para a gente perceber essa consciência corporal, que por algum motivo a gente não tem essa percepção. E o corpo sempre avisa, né? Então, por isso a importância de prestar atenção no corpo. Quando eu presto atenção no meu corpo, eu vou entender de onde que vem a minha dor. Então, com que frequência você está se sentindo contrário ao que o seu corpo lhe fala? Você está sofrendo com o seu corpo ou aproveitando com ele? Né? O que ele te leva para o corpo? O teu corpo, você vive com alegria, felicidade ou ele está te causando sofrimentos? Esse corpo que você tem é um problema ou com o qual você tem que sofrer, né? Como seria olhar para isso e deixar de sofrer com o corpo? Como seria olhar e cuidar no seu dia a dia com autoestima, com cuidado diário em todas as áreas dele, seja pensamento, alimentação, exercícios físicos, né? Que tudo tem que ter um equilíbrio, tanto na vida pessoal, financeira, como empresa, porque a gente mesmo é a nossa empresa. Então, como você está cuidando dessa empresa que é seu corpo para que ele seja saudável e você consiga tudo o que você deseja? Então, quanto você está julgando o seu corpo, você se olha no espelho, você julga o que está olhando? Ou você está se amando de verdade, olhando e se gostando do que está vendo? Também se faz essa pergunta, comece a se amar e se gostar do jeito que é, para ser você mesmo, porque quando a gente é a gente mesmo, a gente vai para o mundo com muito mais felicidade. E eu sempre falo da palavra vulnerabilidade, quando a gente é vulnerável com a gente é vulnerável com o mundo e a gente só atrai coisas boas. Esse medo que a gente tem, às vezes, de se eu ser vulnerável com alguém, a pessoa vai me prejudicar. Esqueça isso, porque se você vai vulnerável, essa pessoa também vai se desarmar com você. Isso vai tornar uma vida muito mais leve para todos que estão envolvidos. Estamos recebendo bastante coração aqui, ó. Fábio também, olha só que legal. Fernanda está entrando. Então, como seria pôr ideias, né, que funcione para você? Quais ideias realmente está funcionando para você? Coloque isso no papel, escreva aí, não esqueça de escrever, porque o que fica na mente e não vira uma realidade. Então, tire da mente e coloque para o papel as suas escolhas. Mesmo que o seu corpo tenha sua própria consciência. Então, ele tem sim sua própria consciência, porque ele demonstra, está doendo em tal lugar, é porque você não está cuidando de alguma coisa que vem de uma ação que você fez, seja no pensamento ou na alimentação. Então, esteja sempre em constante comunicação com o seu corpo, percebendo que o seu corpo precisa, que fará trabalhar melhor para você. Comece por perceber melhor o seu corpo. Essa comunicação inicia fazendo perguntas. Então, todos os movimentos são feitos com perguntas, perguntar com o seu corpo. Então, nesse curso, a gente também vai ensinar como você faz perguntas para o seu corpo, se essa alimentação vai ser boa para você ou não. E é incrível, ele fala, vocês vão entender como o corpo fala. Então, é tão lindo de quando a gente começa a escutar o corpo, tira da mente, escuta o corpo, vai ver quanto faz uma leveza, não é mesmo, Rafa? Verdade, a gente sente. A gente aprende a escutar o nosso corpo e ele nos vem com as respostas, né? Então é mágico e assim, é muita cura mesmo, vale muito a pena. Eu queria só dar uma pausa, Mônica. O Flávio fez uma pergunta aqui, ele só não consigo ver aqui. Que tipos de alimentos devemos comer antes de trabalhos de cura? Então, na verdade, pelo que eu entendi, é fazer algum trabalho para curar alguém, né? Fazer também pode ser utilizado para terapeutas, né? Então, uma alimentação leve, né? Porque o que acontece? O nosso corpo, como ele fala com a gente responde aos estímulos do nosso corpo, a gente precisa ter uma alimentação leve. Antes de fazer trabalhos como aplicar reiki,
fazer outras terapias, ou aplicar benzimentos, ou qualquer outra terapia holística, energética, por exemplo, uma sopa, frutas, uma coisa assim bem leve. Evitar o álcool, o café preto, porque são coisas que calcificam a nossa pineal, que dificultam a nossa intuição. E às vezes a nossa intuição é o que nos direciona para orientar a pessoa que está precisando de ajuda para a cura, para a própria cura dela. Então, uma alimentação leve é muito importante. E no nosso projeto, no nosso curso, a gente ensina vários pratos, vários tipos de alimentação para determinadas situações também. Então, para quem trabalha com isso, é bem interessante, né? Então, não sei se consegui te responder, Flávio, mas uma alimentação bem leve. Frutas, um mix de salada, uma coisa assim leve mesmo, uma sopinha, né? Porque a gente tem que estar bem, o nosso corpo ele tem que estar limpo também, não pode estar pesado, a gente não pode estar se sentindo estufado. Então, a gente tem que estar consciente de que vai ajudar alguém e que é preciso estar com o nosso corpo e nossa mente limpas também. Completando o que a Rafa falou, né? O que acontece? O nosso corpo gasta muita energia quando ele está ingerindo uma alimentação. Então, se você vai fazer um processo de terapia, né? Que seja trabalhar o pensamento, a cura, né, olhar para si, fazer todos esses movimentos energéticos, e seu corpo comeu muita carne, está pesado, comeu muita massa, enfim, comidas muito pesadas, você o que não consegue descansar o corpo, então ele fica pesado para receber aquilo que a outra pessoa está passando. Então você acaba ficando o que não está aberto para receber o que você veio para receber. Então, se eu quero estar presente naquele momento para receber na íntegra a minha cura, eu preciso estar com o corpo leve. E quando a gente também está com o corpo cheio, com excesso, comeu demais, comidas pesadas, o que acontece? A gente fica ofegante para respirar, a gente não consegue acalmar o nosso pensamento e a gente só consegue acalmar a partir da respiração. Então, dificulta esse ar passando por dentro do corpo enquanto está fazendo o movimento. E sempre é ensinado, inclusive no Reiki, que a gente vai passar bastante falando sobre os chakras, sobre o Reiki, né? A gente vai passar também a combinação dos alimentos com os chakras para a pessoa ter equilíbrio. E também vai ter o que com isso vai fazer com que você tome consciência para ter equilíbrio em total, que o corpo respira como um todo e não só uma parte que fica ali, respira e fica ofegante. Então é para esses movimentos que vai tendo essas tomadas de consciência. E no Reiki ensina, né, a tomar bastante água, como nos outros processos, enfim, comer sempre alimentações saudáveis quando vai se auto-aplicar ou quando vai aplicar em alguém ou quando vai receber. Então é dentro disso. A gente que agradece, Flávio, pelas perguntas que você fez. E fico muito feliz que você gostou, né? Então, como seria a gente celebrar a vida, celebrar com gratidão, com tudo que tem, pela vida, pelo seu corpo, pela alimentação que come, pela vida que tem, né? Porque a gente busca tanto as coisas, ou olha para o outro que aquele tem um corpo melhor, aquele tem o osso mais bonito, aquele tem o corpo mais bonito, aquele tem, enfim, que seja coisas pessoais ou materiais, né? Como seria olhar para si e curar aquilo que está ali dentro, né? Curar a sua alma, o seu coração, com alimentação que vai curando o seu dia a dia, que é o seu próprio remédio. Eu sempre digo que o meu remédio é o meu alimento do meu dia a dia, então eu cuido diariamente, assim, com cuidado. E não é que eu não como, eu como de tudo, né? Quem me conhece sabe que não tem nada que eu não bote no meu prato. Mas eu como pensando o que vai ser bom para mim. Isso vai me trazer saúde ou vai destruir a minha saúde? Essa é a pergunta que eu me faço todo dia quando eu faço uma alimentação. Então, faço essa pergunta também para vocês. Então, como seria utilizar todas essas ações, né? E celebrar o próprio corpo que você tem, contribuindo com o seu próprio corpo, né? Seja caminhando pela rua, né? Seja caminhando no campo, seja andando de bicicleta, sendo fazendo academia, sendo fazendo exercícios básicos que a gente vai passar, né, nesse movimento. A gente vai ensinar a fazer os exercícios com leveza, com calma, com respiração, para cada chakra, que é cada órgão do seu corpo, para equilibrar eles e curando também com aquilo que está fazendo. Então, essas refeições, comemorar, que nem a Rafa falou no começo, comemorar com as suas próprias mãos e seu auxílio, né, nesse processo de alimentar-se.
Então, todo o seu sistema digestivo vai agradecer esses nutrientes que você vai estar passando para ele vai sentir, né, essa leveza, ele também vai limpar o seu corpo, o seu sangue, vai deixar o seu sangue com equilíbrio. A gente também vai passar alimentações, né, referente a cada tipo de sangue, a sua alimentação, a gente vai passar desde ervas, né, combinações, enfim. É um tema muito grande, a gente tem muito material para passar, é riquíssimo esse material, vale a pena. Então, sair do julgamento, né, entrar na gratidão com tudo, com o seu corpo, com a vida, com as pessoas que estão ao seu redor, porque a gente recebe muito mais do que a gente perde. Só que a gente está sempre naquele julgamento daquilo que não deu certo, daquilo que não perdeu, esquece de agradecer aquilo que também deu certo. Também fazer os exercícios para o pensamento, né, para entender, para ficar leve esse pensamento. Tem uma pergunta aqui, mais uma pergunta. O alimento espiritual também é importante, às vezes necessário de se afastar das pessoas tóxicas que desequilibram a gente. É uma forma de tudo, fé em Deus. Na realidade, o que acontece, Fábio? O nosso a outra pessoa que vem para nós, vem para mostrar muitas vezes aquilo que está dentro de nós, porque a gente é espelho, o outro é nosso espelho. Então a gente tem que limpar a si mesmo, limpando a si mesmo, afasta essa pessoa, ou essa pessoa muda com você. Então sempre lembra de olhar para isso, mudar os pensamentos, e daí o que? Quando eu estou limpa na íntegra, a gente tem muito menos ataques, muito menos pessoas tóxicas, enfim, porque o que está em mim está no outro, então eu vou despertar no outro aquilo que é com leveza na minha pessoa. Então não esqueça disso, né, que é muito importante saber. É verdade que a gente come o que pensa, né? Não é verdade que a gente é o que come, a gente é o que pensa, a gente é o que come. Claro que muitas vezes nenhuma regra é 100%, por quê? Tem pessoas que comem bastante, continuam magras, têm saúde e não têm doenças. Mas o cuidado do dia a dia vai fazer que a gente tenha menos doenças, ou se você escuta o seu corpo, qualquer coisa que aparecer aí, você já vai buscar ajuda, porque você cuida dele na íntegra, não vai esperar acumular uma doença muito grave que não vai conseguir sair dela. É que nem eu sempre falo, né, que a gente começou aqui com a Rafa, e a Rafa também teve um problema com o intestino por causa da alimentação que não era legal. Então, às vezes, o corpo, quando o intestino mostra tudo que tu é. Se teu intestino não está funcionando bem, você já vai saber que você está mal consigo mesmo. Se o seu intestino fede muito quando você vai no banheiro, você vai saber que você não está se alimentando direito. Se você tem muitos gases, vai saber que não está se alimentando direito. Se você tem um intestino muito trancado, vai saber que também não se alimenta direito. Então, são várias coisas, né, que é um processo dessa forma. Então, um exemplo, eu trabalho com a linha de queda de cabelo, né? Que é tratamentos de terapia para queda de cabelo que tem excesso. E a queda de cabelo é quando já a pessoa está em faltas de vitaminas, né? Porque a falta de vitamina, não cuidou do seu corpo no dia a dia, está altamente com ansiedade muito grande, porque não cuida dos seus pensamentos, e automaticamente o cabelo começa a cair. Eu mesmo sempre falo que eu sou exemplo, né? Que quando eu comecei a fazer o curso da terapia capilar, meu cabelo se transformou em outro, porque eu entendi que aquilo que eu buscava, aquilo que eu buscava no autoconhecimento, eu comecei a colocar tudo para minha vida. Então, não é uma coisa só, são várias coisas. O ponto do jejum intermitente é prejudicial ou serve para desintoxicar o corpo? Olha, isso muitos profissionais falam disso, eu nunca fiz. Então, eu nunca fiz esse jejum e sinto muita fome sempre. Então, eu já levanto com muita fome. Então, para mim, é difícil fazer esse movimento. Então, eu não tenho como falar. Vários profissionais falam que é necessário você fazer esse movimento, né? Mas como eu tenho uma alimentação saudável e leve, eu não acho necessário, porque eu não tenho nada para limpar de coisas que eu preciso limpar meu intestino, que eu preciso limpar o meu corpo dessas coisas que intoxicam ele. Então, seria o quê? Se eu tenho uma alimentação saudável, eu não preciso desintoxicar o meu corpo. Se eu tenho pensamentos saudáveis, eu automaticamente, né, tenho umas escolhas saudáveis. Então, fico, né, não, é uma coisa que fica difícil eu falar de coisa que eu não vivo, né, não vivencio. Quer falar um pouquinho? Mônica,
Com relação à pergunta do Flávio, é interessante fazer, sim, o jejum intermitente, mas até para outros objetivos, né, do corpo, porque o nosso corpo também ele tem que ter um descanso, né? Porque senão a gente fica botando comida para dentro o tempo inteiro e o nosso corpo ele precisa descansar também. Então, normalmente eu faço isso, né? Eu como no máximo até as 8 da noite, que seria o recomendado, né? Porque passou disso, o nosso corpo, a gente muda a posição do corpo de pé para deitado dentro de algumas horas e dificulta muito o processo digestivo. Então, eu como no máximo até as 8 horas, e depois eu só vou comer às 8h20, 8h30, que é o horário do meu café lá no meu trabalho. Nesse período, eu acordo de manhã, 5:50, eu já tomo meu copo com água ali do lado da cama, e depois eu já tomo outro, então eu já me hidrato com a água e vou fazendo isso até a hora do meu café da manhã, até às 8h20. Então, já levo minha garrafinha, vou tomando aos poucos, e é importante tomar aos poucos, né? Não, porque o nosso organismo também precisa se adaptar com os líquidos, né? Não adianta tomar muita água, porque também vai gerar um estufamento, e tem que ser uma coisa normal, uma coisa tranquila, não ser uma coisa forçada, porque quando o nosso cérebro entende que a gente tem que fazer isso, é meio que uma obrigação. Então, tem que ser uma coisa leve, legal, que a gente tenha consciência de que é saudável para o nosso corpo, porque a água, ela hidrata, né? Ela hidrata, ela limpa, ela desintoxica. Então, eu faço esse jejum, sim, intermitente, eu fico ali, então, 12 horas praticamente sem comer nada, e aí depois o meu café da manhã normal, né? Eu faço o meu pãozinho, que a gente ensina também a fazer o pãozinho. Eu de manhã, até que eu passo o meu jaleco branco para trabalhar, eu faço o meu pãozinho lá no micro-ondas com aveia, com ovo, bem nutritivo, bem gostoso. Levo para o trabalho, lá eu ponho um tomatinho, um queijinho dentro, e levo também a minha vitamina, que a gente vai ensinar a fazer. E estou hidratada, estou purificada, e depois só vou almoçar de meio-dia. Então, é legal sim, Flávio, fazer esse jejum intermitente, dar uma pausa aí para o nosso corpo. E a questão da água também é muito importante. Meu intestino funciona maravilhosamente bem, porque a água faz esse processo aí em jejum, principalmente em jejum, nosso intestino ele funciona muito bem. Então, eu sou um reloginho. Tomei minha água, eu abençoo a minha água. Então, eu sou reikiana, né? Então, eu faço o reiki, aplico, né? Faço ali o símbolozinho, peço, né? Que essa água seja abençoada, que ela me cure, me limpe, hidrate meu corpo, elimine as toxinas, renove as minhas células. E, claro, que eu peço, né? Então, que me faça perder uns quilinhos. Então, eu já faço meus pedidos ali, já abençoo a minha água e já reprogramo ali aquela água. E eu faço isso na minha garrafinha também. Então, isso a gente pode fazer. Como tudo é energia, como eu falei antes, a gente pode estar energizando essa água de outras formas também, que a gente vai explicar no curso. Então, eu faço tudo isso e vou trabalhar. E dá super certo. E eu me considero uma pessoa saudável, porque eu acabei mudando, né, alguns hábitos alimentares. Então, eu escuto o meu corpo, eu sei o que faz bem, o que não faz bem, e eu escolho os alimentos que fazem bem para o meu corpo e para a minha mente. Quero dar só uma palhinha do que a gente vai ver no curso, na parte de alimentação, de cromoterapia e de chakras. Por exemplo, o nosso terceiro chakra, que ele é o plexo solar. Então, ele está ligado ao nosso pâncreas, ao nosso estômago, também ligado ao ego, ligado à autoestima. Então, se ele está desalinhado, algumas disfunções físicas e mentais podem ocorrer. E a cor desse chakra do plexo solar é o amarelo. Então, no curso, a gente ensina quais alimentos a gente pode estar utilizando para alinhar e equilibrar esse chakra, como, por exemplo, a banana, o melão, o abacaxi, a laranja, e também utilizando, então, a cor amarela da cromoterapia para equilibrar esse chakra, e também passando receitas saudáveis e nutritivas para estar alimentando o nosso corpo, nutrindo o nosso corpo e equilibrando esse chakra também. Então, para quem tem gastrite,
má digestão, falta de autoconfiança, de autoestima, egocentrismo, tudo isso a gente consegue tratar através da alimentação e através das cores, tomando consciência desses alimentos, das nossas emoções, a gente consegue equilibrar esse chakra. Então, esse curso está maravilhoso, está divino, é muita cura, é muita bênção num curso só, né, Mônica? O Flávio também comentou aqui, né, que quando ele aplica passes magnéticos, né, que são as terapias energéticas, né, é isso que ele falou aqui, ele fica em jejum e após isso ele sente muito sono e fome. Lembrando que quando a gente faz um movimento de terapia energética, a gente tem o que? Precisa de energia. Então, se a gente está em total jejum, a gente tem sono e fome, tá? Então, por isso essa fome que você sente logo após, porque o teu corpo precisa da energia, essa troca de energia. Então, não é ficar em jejum ou sem comer, é comer comidas leves. Essa é a diferença, né? Então, a energia pode ser uma comida com sal, um próprio açúcar, mas não em excesso, porque ele vai precisar de muita energia quando faz isso, essa troca constante de energia com o outro. Que todas as terapias são uma cura conjunta. A pessoa se cura junto com a pessoa que está aplicando esse processo de cura. Então, vamos falar um pouquinho sobre a desprogramação, né? Como desprogramar essas células de gordura, o que a gente tem que entender sobre isso, que a gente também vai fazer movimentos lindíssimos dentro da nossa alquimia do sentir, né? Então, essa desprogramação, seja com perguntas, seja com entender o seu corpo, escutar o seu corpo, enfim, ele precisa receber a energia dos 5 sentidos, dos 5 órgãos, né? Então, como seria dizer olá para o seu corpo, olá para as suas células, como seria dizer olá para a sua cabeça, né? Para o seu nariz, para os seus olhos, para a sua boca, sentir cada um, né? A sua garganta, as glândulas, né? O coração, as moléculas, os braços, as mãos, tudo isso que a gente precisa, né? Sentir as pernas, tá lá deitado, vamos fazer um movimento para sentir cada um e passar por cada órgão e sentir ele, para ver, sentir onde é que está doendo, onde é que está parando, sentir a emoção que está sentindo ali, em todos os órgãos, nas pernas, nos pés, no sangue, na medula, nas células de gordura, né? Para que a gente faz esse movimento? Para se abrir para receber tudo isso que a gente tem que passar para vocês, receber tudo o que as pessoas têm para passar, seja coisas boas ou ruim, porque as coisas boas nos fortalecem, as coisas ruins fazem com que a gente entenda o que a gente precisa olhar e curar, e a gente só entende a partir disso, né? Podia ser diferente, mas não é. É dessa forma que a gente vai entender. Então, seria limpar tudo isso para se conectar com as coisas boas. Então, esse convite, né, para se desprogramar, para entender, para ter uma nova consciência, mudar tudo isso, é para permitir se receber nessa energia como um todo, na essência, receber de mim, receber da Rafa, receber das pessoas que estão no grupo, né, entender cada um desses movimentos, para que a vida se torne leve, com leveza, com harmonia em tudo. Então, isso é receber mais mentalmente, então é falar para as suas células o que elas estão precisando, faça um convite para que elas recebam tudo que você tem para passar para elas, né? Reconhecendo um caminho, né? Que é saindo da interferência que tudo que comprou, que vem comprando como uma nova realidade, ou limpar todas essas mentiras que você tem como verdadeiras sobre o seu corpo. Então, esse movimento da desprogramação com as células de gordura, com o seu corpo, com entender o que é bom, o que é não para ele, fazendo todos esses movimentos, é para isso, é para você o que? Desprogramar as crenças limitantes que estão ali, que te deixam infelizes, que te deixam de desarmonia com o seu corpo, que deixa ele cansado, né? Entender que energia estou precisando, de qual alimento, da energia desse alimento que eu estou precisando para levar para o meu corpo para me curar. Então, esse convite que é para criar possibilidades novas, né? Criar possibilidades nesse mundo mágico da cura. Então, a alquimia do sentir vai ser 4 encontros, né? Eles são para alimentação, a cromoterapia, a desprogramação neurobiológica, tanto como a autoestima, as células de emagrecimento, olhar para si, o reiki na alimentação, tudo isso a gente vai passar nos movimentos com exercícios físicos, como criar
alimentações saudáveis dentro do cronograma que a gente vai passar para você criar o seu alimento, porque só você sabe o que o seu corpo precisa, ninguém mais sabe. Então, a gente segue uma regra, sempre 100% aquela regra, não conseguiu o resultado. E daí me cobro porque eu não teve um dia que eu não fiz aquilo que a pessoa me passou, então eu fui me cobrando, porque aquele dia que eu esqueci, o meu corpo não ficou do jeito que eu queria. Então, não é assim que funciona. A gente precisa ter criar hábitos novos, fazendo diariamente coisas novas. Então, é isso o convite que a gente faz, que a regra, nem todas as regras funcionam para todos, e precisa mudar, entender o que? Criar o tempo todo coisas novas, tanto na alimentação, no seu dia a dia, no pensamento, mudando, isso não deu certo para mim, vamos tentar outra coisa. Esse outro não deu certo para mim, vamos tentar algo. Esse deu, vamos anotar aqui o que deu certo. Esse meu corpo se sentiu leve comendo, comece a fazer as anotações, e também vai perceber o que é bom, o que teu corpo gosta. Eu comi tal coisa, o meu corpo me deu uma dor de barriga, né? Me fez mal. Será que foi o que você comeu? Ou será que foi o que você escutou quando estava comendo? Que emoção acionou ali? Então, tudo é olhado para tudo, um conjunto como um todo. Então, o material é muito bom, né? Tem muita tomada de consciência para todos. E, enfim, vai ter meditação, respiração, ensinar esse processo da respiração, que é o que nos leva, né? Teve uma cura que eu fiz, e no processo de cura só vinha na mente, só respira. E quando eu respirei, que veio tudo que eu precisava. Então, como seria, né, se conectar também com a sua respiração, escutando o seu corpo e sentindo cada órgão, cada peça que você tem, que leva você para esse mundo, né? Porque o teu corpo é a tua casa. Como você está cuidando, né? O teu corpo é a casa de Deus para você. Como você está cuidando desse corpo? Porque o Deus dentro de você é você mesmo. E como você está tratando ele, né? Eu cobro de fora, mas não estou cuidando dele. Então, são tudo que a gente vai passar para cada movimento. Ele já começa amanhã, a gente tem vários movimentos, tem também bônus, né? Vários bônus que a gente vai dar, tanto dentro da cura da naturopatia, com as ervas, que mais? Vai destravar, então, o corpo com os 4 pilares. Tem alguma coisa que eu esqueci, Rafa? De repente, quer me completar ali? Não, é isso aí. Basicamente, então, a gente vai ter a parte teórica do conteúdo, que é a nossa tomada de consciência, né? Estar consciente, né? Então, a gente vai apresentar o conteúdo, falar sobre o Reiki, sobre a cromoterapia, sobre os chakras, sobre a desprogramação neurobiológica, explicar cada coisa e qual é a relação que isso tem com a alimentação. Vamos alinhar com a alimentação. Então, vai ter a parte prática, né? A apresentação de alguns pratos saudáveis, receitas, enfim, que a gente vai estar passando, fazendo, né? Através de videoaulas. Então, ele é bem interativo. Tem a parte das receitas, dos exercícios, então, que a Mônica falou, da meditação. E, como bônus também, eu aprendi um exercício bem interessante, é um fluxo, né? Energético, que a gente está sentindo o nosso corpo e agradecendo cada parte do corpo. Então, ele traz muitas emoções à tona e muitas curas. Então, a gente pode estar fazendo esse exercício também em aula, ao vivo. E, basicamente, é isso. Começa amanhã, são 4 segundas-feiras, das 8, das 20 às 22. Então, parte de teoria e depois prática. Vai estar bem legal, bem interessante. Vocês podem estar entrando em contato com a gente. Eu não sei se a gente já divulga o valor, mas tem, além dos bônus também, pode estar fazendo parcelado no cartão. O valor é super em conta, né, considerando todas as curas que vão ser feitas e resultados quase que imediatos no nosso corpo e na nossa mente. Então, vale a pena o investimento, porque a gente, na verdade, precisa investir na gente, né? Nós somos prioridade, somos a casa de Deus. E como que a gente cuida dessa casa, como que a Mônica falou? Tendo atitudes saudáveis. A nossa mente e o nosso corpo tem que estar alinhado. Então, a gente vai conseguir evoluir, ter, inclusive, prosperidade em todas as áreas da nossa vida, porque a gente tem que estar bem. Estando bem, tendo atitudes saudáveis, as coisas ao nosso redor começam a se alinhar também. Então, é um curso maravilhoso. Então, o
objetivo dele é oferecer aos participantes que vão participar, né, um caminho de possibilidades, né, uma vida mais feliz, longa e saudável, livre de doenças, né, porque, que nem eu digo, quando a gente cuida no dia a dia, o que a gente pensa, o que a gente coloca para dentro do corpo, a gente o que vai, a terapia sempre é uma forma o que de evitar o problema lá na frente, porque a gente toma consciência e a escolha de hoje muda o nosso amanhã. Então, a quem destina esse workshop, né? Então, ele foi desenvolvido para pessoas que têm sede de conhecimento, né? Que desejam melhorar a sua saúde física, mental, espiritual e corporal. Então, é uma qualidade para qualidade de vida mesmo. Então, o curso é ao vivo, que nem a Rafa falou, ele é ao vivo online, né, pela plataforma Azul, a Zoom, vai ser nos dias 5, 12, 19 e 26 de fevereiro, das 8 às 22 horas. Também fica aqui, né, quem mandar uma mensagem para nós lá no direct, na nossa... mandar para mim ali no movimento, acho que manda para mim, Rafa, que daí eu já mando para eles. Mandar para mim que quer o material, já vai receber o material, começando hoje já o movimento de limpeza do seu corpo. Então, como seria se conectar com isso? E também, se quer, pode chamar nós, pode deixar, no link da bio, já tem todo o material, como que vai ser, como que não vai ser, e também já tem o grupo para entrar, né, ou chamar nós para conversar e já entrar no grupo para participar amanhã. Então, sejam todos bem-vindos, espero que a nossa live tenha sido bem produtiva, né? Aqui o Flávio colocou que agora entendi, então sinal que entendeu que a gente conseguiu passar a nossa mensagem, que é muito importante passar para as pessoas entenderem. Também botou gente que aula, ó, essa live, então olha só, também é um feedback, né, dizendo que entendeu o que a gente passou. Então a gente quer agradecer a todos, a Rosane está aqui, ó, que entrou na live, a Rosane é minha colega, minha amiga, né? Também fazemos processos de terapia, que no fundo é isso, é uma troca constante. O que eu tenho aqui para aprender, que vai ser com você também. Então, sempre é uma troca. Todos nós temos conhecimentos. E a união dos conhecimentos, a união das informações faz com que o mundo seja diferente. Informações que muda tudo para melhora, diz o Fábio. Quem mais que está aqui? Nicolas, mais aqui, não estou conseguindo ver direito. Bem-vindo, o Nicolas. Tem a Débora, enfim, não estou conseguindo ver direito todos aqui, mas todos, a gente fica muito agradecida, já fica por aqui a nossa live, né, Rafa? A gente agradece a todos, para a gente não se alongar tanto. Qualquer coisa, chame a gente lá no link da bio, já manda mensagem para mim no direct, que eu já mando o link para você acessar o material de hoje. Obrigada. Isso aí, gratidão a todos, tenham uma ótima semana e esperamos vocês amanhã no nosso curso. Gratidão.